E eu gostei muito do que você falou, entre outras coisas, eu já vi alguns estudos correlacionando o fato da pessoa aprender um novo idioma até mesmo com diminuição do risco de Alzheimer e várias coisas, porque você mantém o seu cérebro ativo. Né? Uma vez eu tinha uma aluna e eu falei assim, né, que já foi descoberto que aprender não sei, mas estudar pelo menos, né? Estudar um idioma estrangeiro, ele retarda o mal de Alzheimer. Porque você faz o quê? Você faz conexões, é uma coisa cognitiva muito forte, tá? Então o que acontece? Aí uma vez eu falei isso numa sala de aula, e depois me lembra também de voltar de uma cirurgia. E aí a menina falou assim, olha professor, o meu avô, ele começou a desenvolver Alzheimer com 83 anos. E aí o médico falou pra gente que ele só não desenvolveu antes porque com 75 ele começou a estudar japonês. Olha que legal. Então... ele começou a estudar inglês, japonês com aquilo. Então, obviamente, que a gente chega numa idade... Eu recebi uma notícia de um tio meu aqui que está internado, ele tem 93 anos, está com Parkinson, mas não está com Alzheimer. Então, o que acontece? As pessoas não usam muito o cérebro. E o idioma é uma das coisas mais complicadas para fazer isso. Certo. Tanto é que o pessoal fala assim, mas e palavra cruzada? Palavra cruzada não. Porque a palavra cruzada é sempre repetitiva, ele já começa até a descobrir qual que é. E uma coisa que me falaram também, muito interessante, é o seguinte... A minha primeira língua foi alemão. Então, se, por exemplo, eu sofrer um acidente de carro, ou então eu bater a cabeça e desmaiar, entrar em coma e voltar, a primeira língua que vem é o alemão, não é o português, nem o inglês. Tá numa região, é na área de Wernicke e a área de Broca. Broca, né? Que é um francês. E a parte da linguagem fica instalado lá o drive do idioma. Tanto é que a menina falou assim, poxa, professor, é verdade, eu sou enfermeira e eu trabalho no hospital alemão, como é que chama o hospital alemão lá do Oswaldo Cruz? E uma senhora voltou da cirurgia, começou a falar umas línguas estranhas, que era alemão. Aí o médico falou assim, não, ela está voltando da anestesia. Então, e uma vez eu vi um estudo que falava o seguinte, quando você tem o seu cérebro, quando você é pequenininho, a parte onde está a parte da tua parte motor da língua está aqui e a parte de idioma está aqui. Sim, quando você vai crescendo, elas vão se distanciando. Por isso que o adulto tem um pouco mais de dificuldade. Então, e por isso que a parte mecânica, porque falar inglês não é só saber inglês, ela envolve uma parte mecânica de músculo, né? Muscular, língua, né? Sim. De boca, língua, e é na área de Broca, né? Que é essa outra área, essa outra região. Então, às vezes a pessoa não consegue desenvolver porque, por exemplo, quando eu vou dar aula, às vezes eu vou fazer live, evento e tal, às vezes eu leio alguma coisa em voz alta, como se fosse uma forma de aquecimento. Sim. Porque e é engraçado, fazer esse aquecimento, ler e falar algumas coisas, às vezes coloca aquela caneta na boca para treinar a mecânica aqui. Exagera na pronúncia. Mas o que acontece? Quando eu vou falar depois, eu falo mais fluido. Sim. Eu penso mais fluido. Olha que louco. O William Bonner faz isso também. Então, mas isso que eu tô falando. Eles leem em voz alta antes. Então, por exemplo, se eu começar se você pegar uma pessoa no meio de falar alguma coisa em inglês, mesmo que a pessoa fale inglês, ela vai dar uma... Agora, se ela ficar um pouco mais familiarizada... Mas você lê qualquer coisa ou algum assunto específico? Não, eu leio qualquer coisa, mas assim, algum texto porque bom. Isso daí é um exercício fonoaudiológico, não é nada com matéria. Uhum. Só que é engraçado, porque dizem que o vocabulário que você tem muito a ver com essa questão da inteligência também. Então, quando você lê alguma coisa, vão vir várias palavras que você vai deixar quase que não são disponíveis para na hora que você for falar, a entonação. A gente faz um negócio em PNL que é modelagem. Então eu coloco lá uma palestra do Clóvis de Barros, por exemplo, do Mário Sérgio Cortella, e daí um pouco eu estou falando um pouco parecido com ele. Eu consigo dar a entonação e tal... E, enfim, então tem algumas estratégias, por isso que às vezes a pessoa ela ouve inglês e ela está num processo, talvez depois ela consiga... Aí talvez o que ela falou de música vale a pena. Nessa hora. Aí sim, nessa hora. Que aí ela dá uma relaxada, é música, é gostoso e tal. Sim, mas é que a música... Mas sem embromation, por exemplo, né? eu consigo entender bem inglês hoje. Eu consumo conteúdo em inglês. E aí você falou um negócio que depois eu correlacionei e falei, caramba, eu consumo alguns conteúdos que são de um japonês lá que fala inglês e eu consigo entender muito bem. E aí você falou disso, que quando são pessoas... É o offshore English, né? Offshore, então às vezes no nativo eu perco alguma coisa do cara, e o famoso do vocabulário dele. Super Salad. Já viu esse? Como chama? Super Salad. Não. Se alguém chegar nos Estados Unidos e falar assim, Super Salad, o que você entende? Uma grande salada.
Não, ele perguntou se você quer sopa ou salada. Soup or salad. Super salad. Fala muito E rápido. isso daí é uma coisa... Tá vendo? A gente faz o tempo todo. Aqui no Mineirês nosso, aqui a gente fala... Toró de parpite, não Não, brainstorm. mas não só o toró de país, mas vamos supor, às vezes eu vou falar, a gente come um monte de Imagina. palavras. Eu dei aula em Minas uma vez, aí o cara falou assim, você sabe o Savassi, né, que é o pessoal de Minas? Savassi Eu é dei o aula bairro na rua, BH. na Avenida do Contorno, né? Aí ele falava, aí o mineiro Tem falou um aí assim, que é de Savassi aí, ó. É de Não, Savassi? é de BH, né? Mas não sei se é né? do Savassi. O que não. acontece? Aí o próprio mineiro falou pra mim assim, professor, você sabe como é que o mineiro pergunta se esse ônibus vai pro Savassi? Eu falei, não, como é que fala? Ele fala assim, você sabe se esse ônibus vai pro Savassi? Você sabe se esse ônibus? Pois é, parece francês. Agora, você falou esse negócio, eu fiz economia e você terminava o curso de economia, você tinha que fazer o TCC. No segundo ano, era mais ou menos em 1987, você não estava nem vivo ainda, você não nasceu. Tava. 87, ela... Eu estava fazendo vestibular já, né? Menos. Agora- Quase nada. Chegou um cara lá, um tal de Rafael, suíço. Roberto, aí eu encontrei o cara, fazia 3 anos que eu dava aula, eu fiquei contente, 4 anos que eu dava aula, eu queria falar inglês com o cara. Aí o cara me vira e fala assim, Roberto, fala português comigo. Pra ele treinar. Aí eu falei, mas eu falo português. Esse cara fala, como ele era suíço, ele falava italiano, alemão e francês da própria Suíça. Aí tem a língua deles lá, que eu acho que é romanche que eles falam, inglês e espanhol. Então ele falava 6 línguas. Ele queria aprender português com gíria. Fala com gíria. Eu falei, tá bom. Aí chegou um dia, eu virei para ele e falei assim, e aí, Rafael, tudo bem? Tudo bem. E aí, o que você fez ontem? Você saiu, você deu uns rolê? Falei para ele assim. Você entendeu, né? Você deu uns rolê. Você sabe o que ele entendeu? É. Ele fez assim, Deus, God, você deu uns rolê, deu uns, ele entendeu Deus. Quando ele falou, você entendeu Deus, quando ele entendeu Deus, aí você percebe que o teu cérebro, e aí que vem o negócio da tradução, ele conhecia a palavra Deus, então, como se fosse um computador que você escreve teclando, mas ele tem a linguagem binária aqui, ele tem o compilador, o cérebro dele entendia Deus naquilo que eu falei, deu uns, mas era o que ele sabia. É. Pronto, acabou. Então, quando você fala assim que você não pode traduzir, você está simplesmente pedindo para o cérebro não ser natural. Ah, mas o ideal seria isso. O ideal seria todo mundo ter um Corolla 0 km com IPVA pago durante 10 anos, né? Mas não dá. Então, o que acontece? O que o pessoal faz para vender curso, onde você vai falar inglês que nem americano, mentira. Como dizia o Padre Quevedo, isto não existe. Isso não existe. E outra coisa, só voltando agora de gramática, né? Eu tive um aluno, o José Lopes, ele virou para mim e falou o seguinte, falou, Roberto, eu queria voltar a fazer aula de conversação. Falei, tá bom, mas eu não quero gramática. Falei, mas você é engenheiro, é bom você saber um pouco de gramática. Não, eu não quero saber gramática, só conversação. Falei, mas não quero. Tá bom. Começamos a bater papo, conversar e dar aula e tal. Daqui a pouco ele me vira e fala o seguinte, no, because my wife like. Aí eu virei para ele e falei assim, my wife like, não, my wife likes, com S. Tá dando já o tempo já, né? Não. Tô pensando na minha história desses likes. Aí ele falou assim, mas por quê? Eu falei, não é plural. Eu falei, não, mas o S não é plural. É my wife likes. Mas como não é plural? Eu falei, não é plural. Mas por quê? Eu falei, não vou te falar. Não podemos Você não quer falar de gramática? Escuta só, Mas por quê? Eu falei, não vou te falar. Mas ele já era amigo, né? Por quê? Eu falei, você falou que não quer gramática. Aí a resposta dele, mas isso que é gramática? Então ele pediu uma coisa para mim, porque ele escutou isso na publicidade. E uma vez eu fiz uma enquete no meu WhatsApp e perguntei, o que vocês sentem mais falta nas escolas de inglês? Resposta que ganhou lá, falta de gramática. Porque o ser humano adulto, você que conhece a andragogia, você também, ele quer saber o porquê das coisas. Sim. Não é, porque sim, porque Deus quis. Não, você tem que saber. Olha só, isso aqui que você assistiu é só um trechinho do Brabocast. Esse episódio completo ficou muito massa. Eu vou deixar aqui para você nos comentários e na descrição o link completo. E não se esqueça também de se inscrever no canal do Brabocast. Se você quer ser aprovado, quer ver histórias inspiradoras, esse é o lugar para o concurseiro. Então já clica também no se inscrever e vai lá assistir o episódio completo.